Bom dia, hoje vamos falar sobre Kingdom, continuando a série de vídeos. Se eu fosse o autor, vamos reimaginar o primeiro arco de Kingdom. O primeiro arco de Kingdom começa com Shogun Kun vendo o Shin treinando com o Ryo. E a partir daí, o Shogun Kun tem a ideia de usar o Ryo como um sósia do rei Eisei, que está enfrentando uma rebelião do seu irmão, o Seikyo. Mais tarde, o Ryo acaba sendo morto enquanto cumpria essa função de sósia do Eisei. Depois, o Sei é obrigado a fugir da capital real e acaba encontrando o Shin. Aí o Shin descobre que o Ryo foi morto e na história original, embora o Shin tenha ficado de luto pelo seu amigo, a raiva e o luto do Shin, na minha opinião, passa muito rápido. Então, o que eu vou fazer aqui é mudar a história de modo que o luto do Shin seja mais persistente, mais consistente, e o Shin atacaria o Eisei, seria preso e enviado para a capital, para ficar preso na capital. Enquanto isso, o Sei continuaria o seu plano de se reunir de novo com Shogun Kun, porque por algum motivo os dois se separaram durante a fuga, e o plano deles era ir até o povo da montanha, o que permanece essa nossa versão da história. Então, eles seguiriam, encontrariam a Karyothen e seguiriam em direção das montanhas para encontrar o povo da montanha. Uma vez eles tendo encontrado o povo da montanha, o rei, que é um subordinado do Shogun Kun, e a Karyothen teriam sido capturados, mas como na obra original a Yontama acabaria concordando em ajudar o Sei e eventualmente eles retornariam à capital a tentar sufocar a rebelião do Seikyo. Quando eles chegassem na capital, eles encontrariam a capital numa zona, numa bagunça, porque a rebelião estaria em pleno funcionamento. Literalmente, o Shin estaria preso e, se aproveitando dessa confusão que estaria a capital, o Shin teria matado uma porção de outros prisioneiros estes que estavam presos pelas mais diversas razões, e o Shin teria se tornado meio que o líder da prisão. E aproveitando da confusão, o Shin escaparia da prisão e depois posteriormente iria acabar encontrando o Seikyo com o povo da montanha, Karyothen, etc. Ainda querendo se vingar do Sei, o Shin percorreria o caminho, eliminando membros da facção do Seikyo, assassinos, soldados, etc., até ele conseguir chegar ao Sei. Quando ele chegasse ao Sei, ele descobriria também que foi por ordem do Seikyo que o Ryo foi morto. Então, o Shin também teria motivos para matar o Seikyo. Porém, a pedido do Sei, o Shin iria poupar o Seikyo. Aqui me permitam lembrar-nos que nessa época que Kingdom se passa antes de Cristo, séculos antes de Cristo.
Então, obviamente, não existia automóveis nessa época. Por isso, o deslocamento de uma região para outra poderia levar semanas ou meses. Assim, o Shin teria se movido para a capital, um processo que levaria de semanas a meses. Quando ele chegasse na capital, poderia ter ficado lá mais semanas ou meses até o Sei chegar lá com o povo da montanha. Além disso, precisamos lembrar que o luto se manifesta de formas diferentes das pessoas e cada pessoa tem o seu tempo de luto. Por isso me parece razoável que o Shin, tendo tido meses para processar esse luto pela morte do Ryo, ele já estaria mais ele estaria num ponto já mais perto da aceitação. Dizem que o luto tem basicamente 5 fases: negação, raiva, barganha, estou esquecendo um, e a aceitação. De novo, isso não é igual para todo mundo, e o Shin teria tido semanas, meses para processar isso. Então, quando o Sei pediu ao Shin que poupasse o Seiko, o Shin já estaria numa fase mais próxima da aceitação pela morte do Ryo. Além disso, o Shin não pouparia o Seiko por pura bondade, mas porque o Sei trocaria a vida do Seiko pela liberdade do Shin. Que vale lembrar, quando o Seiko conheceu o Shin ainda era um escravo. Como um rei, o Sei poderia decretar que os donos do Shin tivessem que libertá-lo. Como o primeiro arco de Kingdom se concentra nesse conflito entre o Shin, entre o Sei e o Seikyo, e ele termina quando a rebelião do Seikyo é sufocada e o Seikyo é preso. Nós aqui já estamos no final do arco. De resto, eu acho que eu não mexeria. Apenas teríamos o Shin voltando para sua vila, agora como uma pessoa liberta, e o povo da montanha teria voltado para a montanha, inicialmente querendo levar a Karoten, mas a Karoten não queria seguir com o povo da montanha, mas também não queria permanecer na capital real, porque ela não se encaixaria ali, outro estilo de vida, uma outra criação. Então, o Shin se oferece para acompanhar a Karoten até a terra natal da Karoten. No caminho, os dois vão se aproximando e a Karoten decide morar com o Shin. E aqui a gente está no ponto onde o arco se encerra. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Nos vemos no próximo vídeo.